A prova de direção é muito desafiante para quem é disléxico. Não são raras as vezes em que disléxicos têm uma extrema dificuldade para passar na prova. Se esse foi seu caso, escreva para mim aqui nos comentários. Por isso, nesse vídeo eu vou dar dicas preciosas para ajudar você, meu amigo disléxico, a passar nessa prova. Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Prova de direção. Prova de direção envolve uma série de habilidades que os disléxicos podem sim apresentar dificuldade. Disléxicos podem confundir direita ou esquerda, a gente confunde bastante. Muitos disléxicos, confundindo direita ou esquerda, podem confundir direções, podem confundir os pedais, mas antes disso também tem a preparação da prova escrita. A prova escrita também pode ser muito complicada para quem é disléxico, então vamos aqui passar por uma série de caminhos para te ajudar a passar nessa prova. Opa, eu tô aqui invadindo o meu próprio vídeo porque eu gostaria de mostrar itens especiais que não podem faltar na lista de material escolar do seu filho com dislexia. Primeiro item, sem mais delongas, é a régua com guia de leitura da Ecoplast. Olha só essa régua aqui, ó. Ela não é só um espaço vazado, ela tem como se fosse essa telinha no meio, que ao passar na página, ela dá uma leve distorcida na linha de baixo e na linha de cima, deixando com maior evidência o trecho que você precisa ler. Segundo item que não pode faltar é o gabarito para a escrita. Esse gabarito para a escrita, quando colocado sobre a folha, permite que o disléxico escreva com muito mais firmeza, diminuindo a possibilidade de pular linha. E o último item que não pode faltar, principalmente para os disléxicos que escrevem com a mão esquerda, é um caderno para canhotos. O caderno para canhotos, além da espiral ser na parte de cima, percebam, o espaçamento entre as margens é diferenciado, permitindo uma maior fluidez na escrita para os disléxicos que não são destros. Se você se interessou por algum desses itens, eu quero te convidar a ir no site da Ecoplast, que está aqui, ó, no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá. Primeiro, antes de você chegar na prova prática, você precisa fazer a prova escrita. E aqui vão algumas dicas para te ajudar a passar na prova escrita. Quem está falando isso é um disléxico que fez 2 vezes essa prova. A primeira vez, quando eu tinha 18 anos, quando eu passei de primeira. E a segunda foi quando, com 28, eu tive que refazer essa prova, porque eu acabei estourando na pontuação. Não me orgulho disso, fiz nada grave. Sabe aquelas coisinhas que a gente vai extrapolando na pontuação, porque a gente passa 1 ou outro quilômetros por hora? Enfim, acabei extrapolando na pontuação e eu tive que fazer a reciclagem. Quando eu fiz a reciclagem, eu praticamente gabaritei a prova. Você precisa fazer a prova novamente. Eu gabaritei a prova escrita. Quando a gente fala da prova escrita, você precisa sim ter uma certa habilidade de memorização das questões e dos conhecimentos da prova. Então, dica preciosa, dica número 1 na prova escrita: faça muitos exercícios, faça muitos simulados da prova. Você vai ter que estudar a diferença entre infração leve, média, grave e gravíssima. Você vai ter que saber todas as informações sobre placas, todas não, estou exagerando, mas muita informação sobre placas. Na hora de fazer a prova, isso vai ter que estar na ponta da língua. Tem aquele caderninho que você recebe lá no CFC quando você faz o curso. Mas de verdade, a gente que é disléxico, esse caderninho praticamente eu não li, aquele caderno. Então o que eu fiz? Nas 2 situações, tanto com 18 quanto com 28, eu fiz simulados, muitos simulados da prova. Toda semana eu estava fazendo simulados. Toda. Eu começava pelo simulado. E é muito fácil encontrar esses simulados do Detran. Na própria internet, dá um Google, você encontra esses simulados da prova. Você faz o simulado da prova, por exemplo, semana 1 eu fazia uma planilha. Semana 1, 30 questões, acertei 5. Que caca! Semana 2, 30 questões, acertei 7. Ia melhorando. Eu ia atrás da informação nos exercícios que eu estava com dúvida, então eu partia das perguntas. Eu começava pelas perguntas, aquelas perguntas que eu não sabia responder, eu deixava anotadinho num canto. Depois da prova, eu ia investigar a informação que eu não tivesse memorizado.
Então eu parti primeiro da pergunta para depois ir atrás do texto, para depois ir atrás da informação daquele texto, daquele teste. Isso é bem importante, bem interessante. Próxima dica referente à prova escrita é que depois de fazer esses simulados, é interessante você ter alguém com quem você possa trocar ideia, trocar figurinha. O que é esse trocar ideia, trocar figurinha? Pode ser sua mãe, irmão, amigo, algum parente próximo que depois de fazer o simulado, primeira coisa, depois de você ir atrás da informação das perguntas que você não sabe responder, você debater, conversar, ensinar alguém aquilo que você aprendeu. Isso ajuda a solidificar melhor o seu conhecimento, o conteúdo na sua cabeça. Você fazendo isso toda semana, te garanto, você vai ter uma performance muito boa na prova. Como é que eu fazia? Eu fazia toda semana esses simulados. Quando eu bati 90, 95% de acerto no simulado, aí eu marquei para fazer os testes. Então, depois que vocês conseguirem fazer isso, essa prova escrita, aí vocês vão ir para a prova prática. Agora vamos a algumas dicas da prova prática. Sobre a prova prática, eu já encontrei alguns disléxicos que acompanham a página que tem muito receio de dirigir por conta de confundir direita e esquerda, ter dificuldade na coordenação motora, acreditam que não são capazes de passar na prova ou tem muito medo do ato de dirigir. Vou dizer para vocês, meus amigos, a dislexia traz desafios para a nossa vida, mas ela não nos impede em absolutamente nada. Nós somos plenamente capazes de aprender, somos plenamente capazes de evoluir em qualquer área da vida, tá? Traz os seus desafios à dislexia? Sim, traz. Mas nada que com o treino a gente não consiga superar, tá bom? Com relação à prova prática, eu mesmo não passei de primeira na prova prática. Eu deixei o carro morrer na hora da baliza, derrubei uma das hastes da baliza, parei longe, enfim, não consegui ir bem na prova de direção. Perdi assim uns pontinhos e tive que voltar. Não passei de primeiro, o que é que eu fiz? Mais algumas aulas e passei de novo. Então é algo plenamente possível de passar. E aquilo que me fez ir mal na prova ou não passar na prova, hoje, modéstia à parte, sou muito bom de baliza. Então, Marianíssima, sou bom de baliza? Muito bom! Então, meus amigos disléxicos, a gente sempre consegue melhorar. Com relação ao teste prático, não tem muito segredo. Quanto mais a gente testar, mais a gente evolui, mais a gente se desenvolve, mais a gente consegue executar com excelência alguma atividade. Então, não tem nenhum problema, meus amigos disléxicos, vocês contratarem mais aulas. Não deem o quebra. Cada região dá um nome, que é você pagar para você ter a sua carteira de motorista. Não deem o quebra. Não faz sentido a gente cobrar honestidade dos políticos se a gente não tem honestidade nem na nossa própria vida pessoal. A nossa vida pessoal deve refletir essa honestidade. A nossa vida pessoal deve refletir a honestidade que a gente cobra dos outros. Então, não deem o quebra. Eu não passei na prova, fiz mais aulas. É fato, é possível nós disléxicos nos confundirmos com os pedais na hora da troca da marcha? É possível sim, mas eu digo, carro automático está ficando cada vez mais acessível. Hoje aqui, meu carrinho é um carrinho automático. Faz anos que eu não dirijo carro manual. Pô, automático é mais caro, pipo, isso aqui não é muito pra minha realidade. Não sei, cada um sabe da realidade de todos, mas o ponto é, alternativas tem. É possível guardar um pouquinho mais para você ter um carro automático. Não precisa ser carro automático do ano. E tem essa facilidade de o quê? Carro automático você coloca no D, uma marcha e vai fundo. Só vai, curte, aproveita todo o processo. O carro não morre, não tem nada disso. Então, é possível sim dirigir, passar na prova de direção. É necessário treino. E um ponto que eu não falei, mas antes de você iniciar todo esse processo, você passa pelo teste psicotécnico. E muitos disléxicos, infelizmente, são reprovados no teste psicotécnico em um teste específico, que é o teste palográfico. Palográfico é o teste dos pauzinhos. Você faz hastezinhas e pauzinhos. Uma coisa aqui que, sendo muito honesto, é um dos testes mais desonestos ou injustos com disléxicos, porque dislexia traz desafios na coordenação motora fina e se a gente não fizer os pauzinhos certinhos, o disléxico ele é reprovado. Então, de verdade, meu amigo disléxico, treine o palográfico em casa. Eu sei que vai ter psicólogo, se ver esse vídeo, vai me xingar, mas é o fato. Treine em casa. Treine o palográfico em casa. O teste do palográfico, como é que você vai ser avaliado? Todas as suas hastes, os seus pauzinhos têm que ter o mesmo tamanho, a mesma distância, não podem estar tortos, não podem ser
curvados e tem que ter uma boa quantidade. Se vocês conseguirem fazer isso, testar em casa, fazer vários, como é que funciona o teste palográfico? Vai fazendo pauzinho, 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 até que o fulano de tal vai falar uma palavra, ou vai falar sinal. Aí vocês fazem um traço, vocês vão fazer um traço, aí continua isso. Treinem em casa, para vocês terem essa destreza, porque de verdade é um dos testes mais injustos que se tem para os disléxicos, tá? Vocês conseguindo fazer isso, aí vocês vão iniciar todo o processo de aulas e tudo. Fechado? Meus amigos disléxicos, se vocês quiserem mais informações sobre como vocês podem memorizar melhor informações ao ler, estudar, ao aprender, técnicas de leitura, técnicas de escrita, técnicas de memorização, como funciona o cérebro dos disléxicos e como tirar melhor proveito dele, eu gostaria de convidar vocês para participarem da comunidade Dyslexia Club. A comunidade Dyslexia Club é a nossa Netflix da dislexia. Aqui dentro você encontra diversos módulos, diversas aulas sobre como melhorar a sua capacidade de aprendizagem. O link está aqui na descrição aqui do vídeo. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.